Olá, pessoal. Boa noite. Vamos convidando as pessoas aqui para entrarem na nossa live de hoje. Hoje o nosso tema, nós vamos falar sobre raiva, né? Então, já convidem as pessoas, as mães, professores, adultos que estiverem em casa, que vocês quiserem convidar para que possamos acompanhar e entender um pouquinho, né, sobre a raiva. Hoje a nossa convidada aqui é a Yara Mastini. Eu tenho um grande carinho, né, por essa psicóloga incrível que é a Yara. Obrigada, Renatinho. Então, nós vamos tratar hoje sobre a raiva, né? Como lidar com a raiva das crianças, como nós, pais, lidarmos com a raiva que a gente tem ao ver os nossos filhos com raiva também, ou os nossos alunos, e a gente não saber se controlar, né? Então, para mim hoje aqui é de grande importância, porque a Yara ela é uma pessoa que para mim é uma modelagem, né? Eu acompanho graças a Val, né? Porque a Val que nos apresentou, a Val que nos fez ter contato. E a partir daí, então, a gente começou essa formação de vínculo. Já fiz vários cursos de livroterapia com a Yara, né? Mentorias. Então, uma pessoa super fantástica, linda por fora e por dentro. Então, vamos convidando aí, né? Se vocês tiverem alguém que vocês queiram convidar para essa live de agora, clica aí nesse aviãozinho e vamos convidar essas pessoas, tá bom? Aqui em casa estou com dificuldade com a minha filha de 5 anos. Que bom, né? Já podemos começar por aí, né? Exatamente, Renatinha, essas dificuldades, né, que faz com que a gente, que nos chame a atenção. A Yara já chegou, já está por aqui, então já vamos convidá-la, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, o baralho da Yara tá aqui, ó, bem pertinho, para quem não conhece, tá bom? Baralho de animação que eu falei bastante durante o meu convite. Oi, Yara! Oi, tudo bem? Nossa, maravilhosamente bem agora. Que prazer, quanta honra. Imagina, o prazer é meu. Eu terminei agora um atendimento. Eu falei, meu Deus, deixa eu correr aqui que a gente já vai começar. Eu não peguei nem água. Então, fica à vontade para você pegar sua água, tá? Então eu vou correr lá pegar uma água. Peraí, que senão a gente fica uma hora Tá, aqui eu não aguento. Só um pode ir minutinho. lá. Peraí. Pessoal, então, a Yara, né, como eu disse para vocês, é uma pessoa muito importante para mim, porque é uma pessoa que eu sigo como modelagem, é uma pessoa que eu admiro muito e que tem me feito crescer bastante também. Então, ela é uma pessoa super ocupada, né, e tirou esse tempinho para nossa live de hoje. Peço que depois vocês sigam ela aí no Instagram para que vocês também conheçam o trabalho dela, né, mais de perto. Creio que vocês vão gostar bastante. Pronto. Fica à vontade para se apresentar, Yara. Para mim é uma grande honra receber você, fazer essa live com você hoje, né? O pessoal aqui tá super movimentado, porque eu movimentei a semana toda. Então tá todo mundo assim super curioso, o tema, né? Bem bacana, bem legal. Então, se você quiser falar um pouquinho de você, fica à vontade. Vou falar então. Eu acho que o prazer é meu de estar aqui, né? A Kellen é uma muito querida. Eu tô ouvindo, Kellen, quando eu falo, eu ouço minha voz de novo. Será que é porque. Deixa eu abaixar um pouquinho. Tá, já melhorou. Já melhorou? Tá bem pouquinho assim, mas acho que já dá. Talvez é porque tenha dois sons, o seu fone e o fora também ou não? Não, não tem de fora não. Ah, tá. Então vamos lá. E eu sou psicóloga, neuropsicóloga também. Trabalho com muitas crianças e adolescentes. Agora a gente está aqui inovando nesse mundo online. Então é um monte de ferramentas que a gente fica aqui na mão. Trouxe umas coisinhas para falar aqui para vocês, porque todos os sentimentos são importantes, né?
A felicidade é muito importante, a tristeza é muito importante. Por que a tristeza é importante? É importante a gente sentir tristeza para valorizar as coisas que nós temos ao nosso redor. Por exemplo, eu fico triste porque eu perdi um jogo, ou eu perdi um amiguinho, briguei com ele, não tenho mais aquela disponibilidade, ou perdi algum brinquedo, algo assim. Então, tudo que eu venho essa tristeza acaba me ajudando a valorizar. Todos os sentimentos são importantes para a nossa própria sobrevivência. A gente constrói valores, virtudes em cima das emoções e dos sentimentos. E a raiva, igualmente, é muito importante e necessária para a nossa vida. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a raiva. Que maravilha, então. Yara, tem um papai aqui, né, o Renatinho, que ele até começou que ele disse o seguinte, que ele tem uma filhinha de 5 anos e está tendo muita dificuldade, né, com esse processo da raiva, porque ela quer muito voltar para a escola e não tem como voltar para a escola, né, e aí acaba que ele está com grandes dificuldades, até mesmo para poder saber o que faz com ela, né? Tá dando crise de choro, ansiedade e essa questão da vontade de voltar para a escola, então ele diz que está um pouco incontrolável lidar com essas fúrias, né? Com esses momentos de crise. 5 anos, a criança ainda está aprendendo a gerenciar seus sentimentos. Na verdade, começa com 5 e vai ficar mais ou menos madura para os sentimentos primários que a gente fala, né? As emoções primárias, que é o amor, a raiva, o medo, o nojo, né? Que é a repulsa, lá por volta de 7 anos. Então, ela precisa de uma psicoeducação para entender o que ela está sentindo. Esse momento de privação já é difícil para a gente. Imagine como que é para as crianças que não têm, né, esse gerenciamento aí no dia a dia. Então, qual é a minha sugestão? Nomear o máximo de sentimentos que ela sinta. Por exemplo, ela pode estar sentindo tristeza, ela pode estar sentindo saudades, não só a raiva. A raiva geralmente vem quando a gente sente uma injustiça, que alguém cometeu uma injustiça com a gente, passou dos nossos limites. Né? Nesse momento de quarentena, a gente está lidando com várias situações que está deixando a gente estressado, sem saber como lidar, né, com sentimentos, sem liberdade, né? O direito de ir e vir a gente não tem, o direito de estar perto dos amigos, dos familiares que gostamos. Então, tudo isso, essa rotina foi quebrada, né? Os pais dentro de casa trabalhando, onde as crianças não conhecem o limite, quando ele está disponível ou não, qual é essa disponibilidade. Então, a gente precisa começar nomeando esses sentimentos, né? E pode ser que exista raiva aí também. Então, pai, eu tô com raiva que eu quero sair de casa e não posso. A melhor coisa é a conscientização na linguagem da criança. Então, se tem 5 anos, é uma criança que vai aprender muito com o lúdico. Então, você pode trazer, por exemplo, eu gosto muito, deixa eu ver se eu separei aqui, fantoches, né? Porque a criança, ela tem a maior dificuldade de falar dos seus próprios sentimentos. Então, ela não vai chegar e falar assim, pai, tô com raiva, né? E aí você pode falar assim, filha, o jacaré tá com muita raiva, ele quer sair, ele quer ir na lagoa e ele só está preso aqui. O que ele deve fazer? Né? Deixar ela interagir com outra pessoa, com outro objeto, com outro personagem que esteja ali com raiva, né? Então ele pode conversar ali com o jacaré. Eu quero sair, né? Não tenho fantoche, Yara, tá tudo fechado, não tem como comprar. Pega um bichinho de pelúcia, qualquer, né? Deixa eu ver se parei aqui um coelhinho, né? O coelhinho está com raiva, ele quer sair de casa também. E outra coisa, essa conscientização e essa aprendizagem, ela é muito efetiva quando ela não está no momento do descontrole. A raiva, a gente fala na neurociência, na parte, né, da neuropsicologia, que ela, no nosso cérebro, ela fica no andar de baixo. Né? A gente fala que o nosso cérebro é como se fosse uma casinha. Isso fala muito no livro O Cérebro da Criança. Para você ter o andar de cima, você precisa ter sólido o andar de baixo. Todas as emoções primitivas, que a gente não tem muito controle, tá aqui no andar de baixo. Então, a raiva tá aqui, o descontrole. O pensar, o refletir, tá no andar de cima. Não adianta, no momento da raiva, eu quero que ela reflita e aprenda. Eu posso fazer isso num outro momento. Então, quando ela estiver talvez até tranquila,
pode abordar essa criança e falar assim, sabe, filha, às vezes eu também fico com raiva, tenho vontade de sair, não posso. Como eu posso fazer? O que eu posso fazer para, né, ser diferente? Peça ajuda para as crianças, compartilhe, né, esse gerenciamento de emoções, deixa ele trazer outros tópicos da emoção. Tudo isso é importante e é uma psicoeducação. E aí, no momento da raiva, a gente pode o quê? Tirar ele daquele estado, não precisa refletir naquele momento, deixa ali do lado, né? E aí depois a gente vai analisar os pensamentos, isso até para mais velha, com 5 anos não consegue ainda analisar muitos pensamentos que ajudam ou que não ajudam, mas ao mesmo tempo consegue sim, né, verificar essa ação. Ou, por exemplo, você pode usar o recurso. Esse aqui eu amo esse recurso, gente. Olha que legal, é uma luva. A Edida Musicriando que fez, né? Então ela pegou aqui o velcro, o feltro para fazer o olhinho, né? E ela tem duas. Você pode promover um diálogo. Ai, tô com raiva, peixinho. Eu quero ir para outros mares, quero sair de casa. Mas o que está acontecendo? Tudo isso é o quê? É você falar numa situação que você está vivendo, mas fora de você, né? Eu acho que entrou até uma pergunta aqui que serve para qualquer idade, para 5 anos, né? Na verdade, é muito mais fácil a gente falar do outro do que de nós mesmos. E eu vou te falar, isso não tem limite de idade, né? É quando a gente é muito mais fácil a gente perceber no outro do que em nós mesmos. Então, por exemplo, tem uma técnica que ele chama até que é aquela role play, que você fala uma ideia e as pessoas vão te dando dicas. Se fosse a ideia dela, talvez essa mesma pessoa não teria tantas dicas, né? Mas o compartilhar com o outro e estar aberto para essa escuta ativa vai aumentando essa possibilidade, porque é mais fácil a gente falar para o outro, faça isso, faça aquilo, por que você não experimenta isso? Do que para nós mesmos. Então, a criança, o adolescente, todos eles vão poder fazer o quê? Falar da raiva. Com a criança, você pode usar o quê? As ferramentas lúdicas, né? Com o adolescente, você pode usar uma série, senta do lado, nossa, mas por que a pessoa está agindo assim? Como que poderia ser se fosse diferente, né? Teve muitas pessoas que aproveitaram várias séries, até quando teve aquela 13 Reasons Why, que era de suicídio de uma adolescente, os pais assistiram juntos. É importante a gente entrar no mundo das crianças, né, de primeira, segunda infância e dos adolescentes, para também trazer reflexões do nosso mundo. Estão pedindo para você repetir o nome do livro que você citou, acho que é O Cérebro da Criança. Eu tenho ele aqui. Deixa eu já, além de citar, eu já posso até mostrar. É esse aqui, ele fala muito bem, é um livro que a maioria das psicólogas possuem, O Cérebro da Criança, e ele tem uma coletânea. Tudo que tem aqui do ladinho, olha, são vários. Tem outro que é a Disciplina Sem Drama, que também é muito bacana, e o Cérebro do Adolescente para completar ali, né, o andamento, o desenvolvimento da criança. Então, esse é um livro que eu indico muito. Ele tem várias dicas, até de, sabe, ações. O que faz quando a criança está assim? Olha, ainda a mãe está aqui, né, no momento do computador. Isso está super atual aqui para o nosso dia a dia. Então, ele traz essas dicas, ele é bem didático, né, traz uma tabelinha das emoções para a gente poder trabalhar essas emoções com as crianças. Ele é um livro muito fácil, por mais que ele seja muito técnico, ele é fácil para a gente poder aqui explorar e aprender essa comunicação efetiva com as crianças para qualquer tipo ali, né, de comportamento, de sentimento, de emoção, enfim. O meu tá chegando, junto com Coach para Pais. Eu comprei a coletânea desse aí também. Ah, desse daqui, né? Eu nem tenho todos aqui. Agora eu só tô com 2, porque um tá esgotado. Comprei esse e o outro também. E Mamãe Coach. Esse é um livro que ele é... Os capítulos são independentes, então você pode pegar o que você precisa, né? Então, se você precisa ali de manejo de estresse, como escolher a escola, intervenções em suas possibilidades, a introversão, né? Quando a criança é um pouquinho mais tímida, onde foi que eu errei, a importância de desenvolver a autoconfiança. São vários temas, então eles são independentes. Você pode ler a qualquer momento, são autores diferentes que escreveram.
todos participaram da mentoria com a Lorraine Thomas, né? Que a Lorraine Thomas é quem escreveu a Mamãe Coach, que para mim é o livro mais lindo que tem. É tão lindo que eu lutei para trazer ele para o Brasil e acabei fazendo a adaptação dele aqui no Brasil. Ele tem 90 ferramentas para você refletir e ser a mãe, né? Como ele fala para a mãe, mas pode ser também o pai que deseja ser. Porque ele traz ali vários manejos de estresse, eu sou uma ótima ouvinte, a escuta ativa. E aí, conforme tem cada capítulo, ele vai dando 9 ferramentas por capítulo, né? Que são atividades que a gente vai preenchendo para você mesmo saber o que é a mãe que deseja ser ou não. Por quê? Não existe manual de filho e não existe manual de mãe, né? Existe Verdade. conexão entre filho e mãe, entre marido e esposa. A gente tem que aprender. Eu não sou a mesma que eu sou com a minha filha, como a mesma que eu sou com o meu marido. Eu tenho muitas características positivas ali, né, que eu uso para os dois, mas o meu modo de ser, talvez com as crianças que eu trabalho, eu sou de uma outra maneira, né? A gente vai modificando de acordo com os nossos papéis, o papel de mãe, o papel de profissional. A essência, eu falo que é a mesma, que ela é muito verdadeira. A gente tem essa essência, né? Cada um. Mas você vai lhe dando o modo de utilizar. Então, não tem modo de usar isso daquilo. Por isso que eu acho esse livro tão importante, porque o modo de usar é seu. Você tem o quê? Exercícios para refletir de acordo com a sua postura. Mas quem vai trilhar o seu caminho, a sua intenção como mãe, é você. Né? Verdade. Tem uma mamãe perguntando aqui o seguinte: e qual a orientação para o pós-raiva, caso haja excessos? Tenho pacientes que estão extrapolando, segundo os pais. Tá. Existe uma... A gente acaba confundindo, né, o acolher com passar a mão na cabeça. Né? O você educar com permissividade. O próprio utilizar lúdico, as coisas lúdicas, não é que você está passando a mão na cabeça. Ah, mas ele estava bravo até agora e você vai com um bonequinho conversar com ele? Qual é o objetivo dessa conversa? É ele entender como deve fazer, né? O que ele tem que... Como é a postura, qual é o aprendizado perante uma situação de raiva, né? Como ele pode ter essa regulação emocional, essa autorregulação emocional, né? Socioemocional até de como a gente lida com os outros. Então, a efetividade vem na conversa, nessa psicoeducação. Então, ele teve um momento de raiva, ele foi lá, né, no quartinho dele, fazer uma respiração. As crianças vão aprendendo muito nos psicólogos, quando precisam de ajuda, né, aumentar o seu repertório de ação. Então, vem ali um momento de raiva, fúria, o que eu posso fazer? Ai, tia Yara, eu lembrei que eu tenho que pegar a almofada da raiva e bater 20 vezes. Então, a gente constrói ali uma almofada, eu dou uma fronha para as crianças, às vezes a mãe traz uma fronha antiga, ele desenha as coisas que deixam ele com raiva, né, ou palavras, e quando ele tá com muita raiva, ele vai lá e soca na almofada. Ai, mas eu tava lá na escola e não tinha almofada, o que eu faço? Outro exercício muito bacana é ele ouvir o próprio coração. Tá com muita raiva? Vê se o coração já tá muito agitado. Normalmente tá, porque o estado de raiva, né? A gente aumenta a pressão sanguínea, o batimento cardíaco, a tensão, alguns pelos ficam ali, né, arrepiados. É importante mostrar o estado de raiva e reconhecer no seu corpo. Então, trazer isso para a criança, reconhecer no seu corpo como que você tá, os pelinhos que estão arrepiados ou não. Isso tudo é uma forma também de conscientização, né? E aí passou esse momento que ele não conseguiu se controlar, ele não sentiu o coração. Ah, não sentiu o coração, o que a gente faz? A gente pula 30 vezes. Damos a mão, 30 vezes fica criativa. Vamos lá, vamos ver se a gente sentir. Mas a minha raiva ainda não passou. Não tem problema. Você controlou a sua forma de agir. Olha que legal, né? Então, o pós-raiva mostra isso para a criança, o quanto ele controlou, ou você não conseguiu controlar, não tem problema. Como a gente pode fazer diferente a próxima vez? Respirar, né? Essa semana, acho que a semana passada eu falei sobre a respiração do coelho. Menina, eu recebi tanta mensagem dessa respiração do coelho, e é tão fácil. Mas uma dica, ensine antes do momento de raiva. Como é a respiração do coelho? Então, temos aqui o coelho tem 2 orelhas.
a gente precisa de 2 orelhas. Deixa eu baixar aqui para poder aparecer. E aí acabou, a orelha fica normalmente como? A orelha fica baixadinha, para frente, para trás, tá lá abaixadinha. Então, coelho com a orelha abaixadinha e respira. E se eu preciso de muita respiração, porque eu tô com muita raiva, por que não fazer uma bem completa? E aí eu vou conscientizando e dando o quê? Ferramentas para a criança conseguir essa autorregulação, né? E se no momento ela não conseguir, depois a gente vai lá e acolhe o quê? Eu vi, filho, que foi realmente difícil, explodiu, mas a gente está aqui para aprender. Também já explodi algumas vezes, né? É importante pôr a raiva para fora, só não pode atrapalhar uma outra pessoa, bater num amiguinho, né? A gente traz essas questões ali, né, do convívio social, mas trazendo sempre, aumentando esse repertório com a criança. Como lidar com meu filho? Ele é hiperativo e não quieta um minuto. Fica muito nervoso esses hiperativos, muito rápido. E, na verdade, o que acontece? Esse momento de quarentena também é um dificultor, né? Porque a gente não sai para brincar, tem crianças que têm necessidade de movimento, né? Então, tem algumas mães que estão montando mini circuitos em casa, no corredor, né? Tem uma brincadeira muito legal que você joga a bolinha para cima, enquanto a bolinha está lá em cima, você tem que pegar outra e pôr na caixa. Joga, né? Ou pode pegar um bichinho. Joga o bichinho para cima, enquanto isso tem que pegar aqui o peixinho e pôr na caixa. O outro tem que pegar o peixinho e pôr na caixa. Você fazer exercícios e, ao mesmo tempo, trabalhar a concentração. Então, essa autorregulação, o hiperativo, ele tem uma dificuldade de foco, né? E assim, não dá para generalizar, porque a gente tem crianças que têm só hiperatividade, tem crianças que têm o transtorno da hiperatividade e crianças que têm o transtorno da atenção e hiperatividade, que é o TDAH que a gente fala, né? E crianças que têm só o transtorno de atenção. Mas sempre desenvolver o foco, a atenção, isso é muito importante. Então, uma coisa que é bem legal, deixa eu ver, que eu até trouxe aqui para os maiores, que a gente fala muito de, né, raiva, mas a gente esquece que os maiores também sentem raiva, né? E essa daqui é a Terapia da Mandala, um livro bem bacana que eu separei, né, com pinturas. E ele só tem mandala. E algumas bem pequenininhas, outras não. Isso aqui ajuda muito no quê? Na consciência do meu pensamento, enquanto eu pinto, o que eu estou passando, o que passou pela minha cabeça, os meus pensamentos. Como eu consigo, eu paro no meio, né, da atividade, eu consigo terminar. A mãe pode incentivar, eu posso fazer esse exercício em conjunto, mãe e filho, olha que bacana, né? Interação ali de um material único, onde os dois tem que ter uma negociação de cores, tudo isso a gente vai o quê? Vivenciando para aprender, para ensinar, né? E ao mesmo tempo também trazer muito a nomeação dos próprios sentimentos. Então eu trouxe aqui os meus personagens do Divertidamente, né? Que eu gosto muito, mas saber nomear as emoções desde os pequenininhos também vai ajudar nesse controle de impulso, que é muito, às vezes, né, essa hiperatividade pode ser um controle de impulso. Então, eu tô ali com a raiva. Qual o sentimento, filho? Nossa, você tá bem agitado. Qual o sentimento que você tá sentindo hoje? Pedir para ele desenhar. Quanto mais vocabulário, né, de emoções, vocabulário emocional que essa criança apresentar, melhor o preparo que ela vai ter para lidar com uma situação de estresse. Eu gosto muito até de trazer lembranças no passado. Então, esse aqui é eu amo a minha sala de comandos. Ela traz os personagens do Divertidamente, tá vendo? Só que ele fala inglês, né? Porque ele é ali dos Estados Unidos. Mas tem uma função que você planeja e eles podem trazer o quê? As memórias dos sentimentos, para a gente ver se eles estão conseguindo pensar sobre o sentimento. Então, a gente programa aqui, a criança ouve, né? Kelly, quais são as suas memórias? Não sei se deu para ouvir, mas né? Eu programei, então. Kelly, quais são as suas memórias? E a criança fala, nossa, que lindo. como ele sabe meu nome, fica um maluco com essa salinha. E aí a gente vai apertando para sair as cores, né?
Então, verde, quem é o verde? Ah, verde é nojinho. Qual é uma memória de nojo que você possui? Ai, quando eu tive que comer aquela salada, ou quando meu amigo vomitou na sala de aula, eu fiquei com muito nojo. Então, a gente saber nomear, trazer esses recursos, montar os nossos próprios recursos é muito importante para esse manejo das emoções. E tem, assim, tantas coisas, né, Yara, que durante a semana eu recebi algumas mensagens de algumas mãezinhas e dizia o seguinte, né? Eu, às vezes, eu não aguento mais ver meu filho pedindo tanta coisa, porque tem em casa ele pede o dia inteiro. Então, quando eu vejo, né, eu que já explodi com ele. Então, às vezes a gente não acolhe tanto quanto deveria acolher como pais, né, conscientes, que a gente é realmente o adulto ali consciente da situação, a gente também explode, mas eu acho que a gente também tem que fazer aquilo que você disse no início, né, falar para ele que a gente também sente raiva, né, e que a gente precisa se entender, apesar de todo mundo estar com raiva, de todo mundo sentir raiva, a gente também precisa encontrar um meio para a gente se entender. Isso, que é para a gente se autorregular, né? Nós estamos em constante aprendizagem sempre. E tem momentos que alguma situação tira a gente do sério, sim, né? Então, o que, que pode acontecer? Eu não aguentei, explodi, o que, que eu faço? Né? Se acalma, tenha seu tempo, né? Mostre para a criança que você tem também. Ai, filha, eu fiquei tão nervoso, eu acho que eu vou ler um livro para me relaxar. Quando eu leio um livro, eu fico mais tranquila. Né? Mostra como que você se autorregula, porque o nosso exemplo, gente, é muito mais potente do que qualquer fala, qualquer ensinamento verbal, né? Os gestos, o que a gente faz, fica muito mais do que a gente fala. Então, demonstrar isso, que tudo bem, eu perdi o controle, mas o que eu posso fazer a próxima vez para não perder? E envolva a criança, né, nessa verbalização, nessa comunicação. Tem muitos pais que falam assim, Ara, ele não me fala nada. Eu vou buscar na escola e falo, e aí, como foi? Ele fala, legal. Mas o que aconteceu na escola? Ah, tudo bem, normal, né? Mas será que você também fala? Será que antes de perguntar, se você começar a mudar o seu jeito de ser, né? Filho, hoje no meu trabalho, eu, né, conheci uma criança que falou de uma história muito legal de um livro, eu fiquei com vontade de ler. Você conhece esse livro? Sabe? Ou trazer coisas assim do dia a dia, que você começa a ser o exemplo para depois trazer aquela ação. Então, me descontrolei? Passa o tempo, se autorregula e fala sobre isso no dia seguinte. Nossa, filha, ontem eu me descontrolei. Eu acabei passando do meu limite. Eu não sei, né, por que isso aconteceu. Na hora eu fiquei. Já aconteceu com você? O que que a mamãe pode fazer a próxima vez para eu conseguir me segurar? Tem muitas crianças, eu tenho até aqui, porque eu fiz hoje online essa atividade, né? Que é muito simples. Eu fiz até numa caneta porque eu não tinha canudo. A gente desenhou a florzinha de um lado e colamos, e do outro lado a velinha. Então, você cheira a flor, sopra a vela. Muito simples. E a criança, quando ela constrói o dela, ela se sente muito o quê? Eu tô trabalhando autoestima. Ela que fez a velinha dela, ela pintou. E ainda fala assim, nossa, mas tirar papel? Aí quer pôr um perfuminho? Joga um perfuminho que você gosta, né? Faça da forma com que a criança cada vez mais esteja engajada naquela tarefa. E quando ela faz, quando ela é autora, ela se engaja muito mais. E eu já atendi uma criança uma vez de 4 anos, 3 para 4 anos. Nós confeccionamos juntos no consultório. E a mãe falou assim para mim, Ara, eu caí em prantos, em choro, quando a minha filha chegou para mim e falou assim, pode usar, mamãe. Aí ela percebeu o quanto ela estava não regulada, com uma situação ali à parte, que a criança conseguiu identificar e foi lá, né, emprestar para ela a florzinha e a velinha. Isso, gente, é o que? Aquisição de repertório. Quer dizer que a criança consegue sim, e que não que ela, porque ela tem um repertório, ela vai conseguir se controlar sempre. Não. É um aprendizado assim como nós também estamos aprendendo. Eu estou aprendendo há 41 anos. A criança está com 17. E nem isso, porque ela precisou de uma maturidade para poder pensar sobre o respeito, né? Sobre o aprendizado, sobre a situação dela. A gente fala que
traz muito aqui na literatura, né? Que o cérebro desenvolve essa parte do córtex, neocórtex frontal, que é muito essa parte do pensar, né? De como a gente deve agir, da consciência, ele se desenvolve em torno de 22 a 25 anos. Nossa! Como que a gente vai querer que a criança traga um aprendizado de autorregulação se ela ainda está passando por uma maturação, né? E aí você fala, ah, não é possível, ele já sabe o que é. Não, ele realmente não sabe o que é, né? Eu gosto de explicar para os pais, por exemplo, se eu pego 2 garrafinhas de água iguais e mostro para a criança, tá vendo? Essas 2 garrafinhas são iguais. Agora a Chayara vai colocar nesse copo e nesse copo. E eu vou colocar água no mesmo tempo nos 2 copos. Antes dos 5 anos, 100% das crianças vão falar que esse copo tem mais. Porque ele é longo, né? Ele deveria, lógico que aqui tá errado, mas deveria ser mais fininho, longo e esse aqui mais estreito. O cérebro da criança enxerga e entende exatamente dessa maneira, né? Por exemplo, outro exemplo, é o conceito de morte. Se uma criança, ela tem o conceito do que é irreversível, o conceito de irreversibilidade em torno de 6 anos. E a gente sempre fala em torno, porque tem crianças que têm a mesma idade, mas são muito diferentes, dependendo dos estímulos, de onde, né, ele vive e tudo mais. Então, para uma criança, ela sabe o que é morte. Ela pode ver que um ente querido ali morreu, mas se ela tiver menos de 5 anos, daqui uma semana pode ser que ele fale assim, onde está o vovô? Tô com saudade do vovô. Ela viu que o vovô morreu, mas o cérebro dela não consegue processar que é irreversível. O conceito de que quebrou e não volta mais, a irreversibilidade, ele para de amadurecer ali, fica pronto em torno dos 6 anos. Então é muito importante a gente também, né, entender um pouquinho do desenvolvimento infantil para ver até onde a gente pode cobrar ou não da criança uma determinada atitude. Isso é muito importante, né? Eu sempre digo para as meninas de pedagogia mesmo, aqui da faculdade onde eu dou aula, que assim, se todos os professores da educação infantil conseguissem conhecer primeiro o processo de desenvolvimento infantil, o que é dentro de cada fase, às vezes a gente conseguiria ajudar mais numa alfabetização mais adequada ali por volta dos 6, 7 anos, né? Porque antes isso já teria sido construído. E às vezes a gente tem algumas coisas que levam para o consultório porque faltou um pouco dessa construção anteriormente, antes da alfabetização, né? Desse conhecimento do desenvolvimento infantil para agir de acordo com aquela idade, com aquele momento da criança, né? Tem uma mãezinha aqui que está perguntando assim... Só complementando a sua fala, né? A criança não precisa, às vezes, chegar no consultório numa situação de muito descontrole, né? O consultório de psicologia vai ajudar ela a ampliar esse repertório. E os pais também têm seus afazeres, também têm outras coisas. É difícil você... A gente até fala, hoje para ser pai tem que estudar para ser pai. Esse livro é um livro que realmente vai ajudar muitas mães. Tem outras coisas a mais que o profissional vai poder te auxiliar. Então, procure alguém de confiança, comece a ir atrás do assunto. Tudo isso pode ajudar ali, né, na sua comunicação, na sua convivência. Tem questões tão pontuais, crianças que às vezes ficam 2, 3 meses em consultório já conseguem formalizar alguns conceitos, entender a questão, né, da inteligência emocional. Isso é muito valioso. Verdade. Diante da desobediência, dá castigo? O castigo ensina, né? Vamos lá. Se nós falamos até agora que uma criança de 5 anos está começando a gerenciar as emoções, então tem 3 anos, eu falo assim, vai para o seu quarto pensar. Ela vai pensar no quarto dela que se ela tivesse agido diferente, não tivesse pego o brinquedo da mão do amiguinho e ficasse ali com ela, talvez não. Pode ser que algumas vezes adiante e algumas vezes não. A gente tem que levar em conta personalidade, tem que levar em conta qual é o tipo de educação da família, né? É uma educação ali, uma parentalidade mais permissiva ou é uma parentalidade muito autoritária? Qual o tipo de educação que você quer, que a sementinha que você está plantando, que você quer que floresça? Porque qual é o perigo do castigo? Pode resolver naquele momento, mas aí depois, quando chegar na pré-adolescência, não. E aí você não tem o quê? Uma boa comunicação, um bom vínculo, uma boa
uma boa estratégia mesmo ali de convivência. Sempre quando os pais chegam no consultório, né, e falam, ai, meu filho não obedece, não faz nada, eu gosto muito de falar, né, o que que você deseja do seu filho? Ah, eu quero que ele cresça bem, que seja feliz, que quando ele seja adulto, ele tenha uma equipe no trabalho, gerencie, tenha sucesso, né? Então, se ele for sempre obediente, ele só aprendeu a obedecer, como ele vai liderar quando ele for, né, um jovem, uma pessoa no mercado de trabalho? Então, é Verdade. importante os pais pensarem sobre o que que eu quero passar de valores para os meus filhos, né? Mas eu preciso que tenha harmonia em casa. Então, ensine ele a colaborar e não a obedecer. Quem obedece está seguindo uma ordem, às vezes não é o de dentro, né? Então, por exemplo, um adolescente vê ali a louça cheia de um monte de coisa na pia, pode ser que ele passe só quando a minha mãe fala, poxa, vai lá, eu tô sozinha, me ajuda, limpa. Ele vai lá e limpa, ele obedeceu. Quem colabora pode olhar e falar assim, nossa, minha mãe tá, né, tá lá fazendo alguma coisa, trabalhando o dia inteiro, eu vou aqui arrumar a louça para ela, ou eu vou aqui fazer uma janta. Minha filha acabou de bater aqui bonitinha, né, mãe, fiz tomate recheado para você, olha que chique. Lógico que eu vou prestigiá-la e Nossa! depois dessa live eu vou comer, né? Eu falei, só não posso agora porque eu tenho um compromisso. Mas isso é colaborar com a família. É um valor que foi colocado ali atrás, né? Onde ela talvez pensou, poxa, minha mãe trabalhou o dia inteiro, tá atendendo desde as 8 da manhã e eu quero talvez fazer um lanchinho para ela, retribuir. Então a gente tem que pensar isso. Será que o castigo, né, funciona ou não? O que que eu estou educando? Eu estou ensinando ele como saber, como lidar com aquela situação? Essa é a pergunta que a gente tem que lidar ali no dia a dia. Ah, tem uma mamãe aqui, a Clara, ela diz assim, ó, tem uma criança de 3 anos que dá muita crise de raiva. Eu espero passar, depois vou lá e converso com ele. Mas no outro dia ele faz tudo de novo. Acho que não estou sabendo me expressar para ele. Tem algumas técnicas que a gente pode colocar até no momento de raiva, que não é esse momento de reflexão. Então, o que que nós vimos aqui? No momento de raiva, essa parte está sem usar. Eu estou usando a parte de baixo do meu cérebro, né? Porque eu estou muito irritado, não estou controlando meus impulsos. Eu estou aqui realmente no cérebro reptiliano, que eles falam que é primitivo. Quando a criança nasce, o bebezinho nasce, ele tem alguns sentidos primitivos que já estão amadurecidos e outros não. Por exemplo, o bebê não enxerga, ele enxerga vulto. Então a visão dele ainda não está, né, própria ali, não está pronta, não está madura, né? Ele ouve, mas ele não sabe de onde vem o som, com certeza. Ele ainda precisa dessa maturação, dessa educação para aprender. Mas ele chega o quê? Ele chega rapidinho no peito da mãe e ele suga. Ele não tem o paladar, ele não consegue saber se o leite é bom ou não, mas ele tem o tato, ele suga pelo tato, né? Faz a linguinha ali, ele suga o peito pelo tato e ele chega no cheiro. Então ele reconhece quem é a mãe, quem não é, quem é o estranho pelo cheiro. Então cheiro e tato são estímulos primitivos. Quando eu tô na birra, eu comunico com esses estímulos. O que que é bacana? Segurar nas mãos da criança. Nossa, eu tô vendo que você tá começando a ficar nervoso, filho. Segura na minha mão, eu tô ficando... Só de ver você nervoso, eu também tô ficando nervosa, né? Às vezes a criança fala, não quero. Ou me dá um abraço, filho. Ai, meu Deus, tô precisando de um abraço. Muitas vezes eles não querem no momento da fúria, mas você pode pedir ajuda. Me dá um abraço, filho, eu tô ficando muito nervoso. Dá um abraço aqui no jacaré, ele tá ficando nervoso de te ver assim. 3 anos, pode ser que, né? O meu estado de fúria pare um pouquinho para ele conseguir, né, essa autorregulação. Quando eu tenho toque, eu mandei sinais, né, biológicos mesmo, bioquímicos, né, para a criança de que ela está sendo cuidada, ela está sendo acolhida, né, porque eu tenho primitivo com primitivo. Então eu dei um toque, falei, calma, tô aqui para te ajudar. Então é importante esse toque no momento da raiva, assim como o cheiro. Então, a gente pode construir com a criança, né? Tem muitos esses álcool gels, deixa eu ver se eu tenho. Por exemplo, esse aqui é um que eu tenho cheirosinho, né? Você pode comprar na farmácia por vários cheiros, que já está pronto. Ou construir seus potinhos e coloca com a criança. Esse é o cheirinho da raiva, esse é o cheirinho do sono, esse é o cheirinho da calma. E aí a criança pode ir lá
cheirar um pouquinho ali, né, ou alguma coisa, e ele já vai estar sendo o quê também? Conectado com aquele sentimento, aquela parte do cérebro estimulada, e vai continuar estimulando também desse mesmo princípio. Então, eu consigo uma conexão melhor com esse momento, talvez auxiliar ali no momento da raiva. É tão interessante, né, Yara, que a gente vê que todo esse processo de autorregulação, né? Tanto que ele é importante. E tem até uma mãe falando aqui, né, que ela, a estratégia dela até hoje, então, tem sido o castigo. Ela está dizendo que vai ver se compra o livro para ver se muda, porque tem sido só o castigo. Então, mas pode ser que hoje, ok, mas pode ser que daqui 2 anos, 3 anos, a criança chegue e fale assim, então, pai, seu chinelo para você me bater. Quem já não viu isso? Eu tenho muitas queixas de mães que falam, ele já chega e fala assim, pode bater, mãe. Né? E aí, o que eu vou fazer? O que eu vou ensinar? Né? Pode ser que vocês talvez não façam um castigo, mas tem outro livro muito legal, que é O Lugar que Acalma. Eu não tenho ele aqui, ele está no consultório. Mas depois da live, gente, eu vou tirar uma foto de tudo que eu falei, aí eu procuro aquele livro, qualquer coisa eu ponho o link, que eu não tenho a foto aqui, que o Tom, né? No livro original, que eu tenho original, que é dos Estados Unidos, é o Jared, aqui é o Tom, que quem fez a tradução foi a Beth Rodrigues, muito amiga minha, e ela tem um netinho que chama Tom, então ela pôs ali o nome de Tom, do menininho. Ele ficou com muita raiva, ele explodiu e aí ele bateu na mesa, machucou o seu pé, quase quebrou a mesa. Então ele teve uma atitude não correta com o manejo da raiva. E aí a mãe dele ensinou que ele pode ter um lugar que acalma ele. Então você vê que o lugar que acalma é diferente do castigo. E aí eles montaram juntos, a criança participou, lembra sempre disso, quando a criança participa da confecção da técnica, eu consigo um engajamento maior. Então eles fizeram, ele adorava espaço. Então a mãe pintou um cantinho ali da parede de preto, colocou um monte de estrelas e planetas, enfim. E aí ele pegou uma caixa e construiu a sua nave, e ele entrava no seu cantinho lá e aquele cantinho acalmava ele. Né? Era uma estratégia, outra ferramenta que ele ele fez para se autorregular. Então, esse também é muito bacana, até para trazer, talvez, com as crianças desde os 3 anos. Vocês podem usar muito o livro. Eu queria indicar um, Kelly, pode ser? Pode, claro. E Yara, depois você vai colocar eles, né? Vou tirar foto de todas. Esse aqui, gente, é um livro que ele foi distribuído até gratuitamente pelo Itaú um tempo atrás, mas ele também tem Esse eu consegui. para venda, né? Que é o porco, Pedro vira porco espinho, e ele mostra exatamente isso, o momento de raiva que ele tinha, né? Que ele era muito carinhoso, mas tinha algumas vezes que ele começava a se virar um porco espinho. E aí você vai fazendo essa analogia com a criança, é muito legal. Por quê? Quando a gente usa o livro, é mais fácil da criança entender a história do que você falar para ela mesma. Então, no caso daquela mãezinha de 3 anos, se você consegue um livro desse, gente, esse livro tem bastante sebo, é bem bacana, é fácil de encontrar, né? A criança mesmo, ela pode falar assim, nossa mãe, mas eu fico igual ele? Ou, eu não fico assim. Ela faz essa interiorização. Porque a criança também, né, nosso desenvolvimento eu aprendo muito mais pelo outro para depois aprender para mim. Então, nem é muito difícil. Normalmente as crianças que falam o eu logo de início, tá? Uma criança que talvez tenha um vocabulário mais rebuscado, pode ser uma altas habilidades, mas normalmente a criança aprende, ela fala assim, dá pro Dudu, dá pra Mari, Maria quer, mamá quer. E quer, sabe? Não fala eu quero, dá pra mim. É mais fácil falar Dudu como se fosse alguma coisa, né? Porque é o jeito que eles aprendem. Então, se eu falar assim, filho, vai escovar os dentes, senão o bichinho vai vir no seu dente. É mais efetivo eu pegar um livro de um bichinho que foi no dente do menino que não foi lá e escovou os dentes. A criança entende mais pelo que está ali fora dela do que olhando para ela mesma. E com a gente também acontece isso, né? O que acontece? Quando eu faço uma bagunça, por exemplo, se eu deixo um monte de caderno em cima da mesa e minha filha deixa, eu vou olhar para o caderno dela e vou falar, filha, esses cadernos estão em cima da mesa. E não vou perceber a minha bagunça, que pode estar igual.
Posso ter deixado uma gaveta aberta e não percebi a dela, eu vou perceber. Acontece, gente, é neurológico, a gente acaba agindo dessa forma, né? Então, livro educa muito. Quando você usa o livro e aí você ainda usa, né, fantoche junto, né? Que é o meu porco-espinho, olha que bonitinho. Aí você pode promover a interação. O que você gostou? Como eu posso não explodir? Para ver se o que você leu entrou para a criança, né? Fazer junto esses fantoches com a criança é muito bacana, com meia, ou os próprios dedoches de papel. Você pode imprimir um desenho de papel, recorta e coloca o negocinho no dedo e vai fazendo essa interação. Então, é uma psicoeducação lúdica. Isso, gente, não é passar a mão na cabeça, não é ser permissivo, não é, ele fez uma birra e eu fui lá e brinquei com ele. Você não está reforçando, você está trazendo um conceito e daquela forma ele vai assimilar melhor. Qual é o objetivo? Que ele aprenda. Daquela forma ele vai aprender melhor. Verdade. Tem gente aqui mandando beijo, que é o Davi. Oi, Davi! É o meu Davi. Beijo! Tá acostumado com a história de pijama, só que hoje não é história de pijama. Ixi, hoje não, hoje só mostra os livros para as mães, mas domingo vai ter uma coisa especial no Histórias com Pijamas, né? Ah, eles esperam. Ele falou assim, mamãe, a Tiara hoje vai, mas não é história com pijama? Eu falei, não, hoje não é história com pijama. Todo domingo, Então, convidados, 9 horas da noite, no meu Instagram, tem sempre uma historinha e uma reflexão que a gente pode fazer com o livro. E eu falo que é Histórias com Pijamas porque as crianças já chegam de pijamas. Porque é para depois já ir para a cama, dormir, relaxar. E eu recebo tantas fotos, Karen, das crianças que dormiram na historinha, que conseguiram relaxar, que depois conversaram um pouquinho sobre a historinha com a mãe e dormiu. Então a gente começa a semana ali, né, com um sentimento bom de uma semana nova e não mais com aquela coisa de musiquinha de fantástico de domingo, né? verdade. Aqui em casa, Yara, falando assim particularmente, né, a história com pijama tem ajudado demais, porque eles pegaram o ritual, né? Então, quando eles veem falando tia Yara, eles já ficam assim, o Gabriel tem 6 e o Davi tem 8. Mamãe, é história com pijama? Eu falo, não, não é história com pijama agora não, é só dia de domingo é história com pijama. Então, gente, quem puder, tá bom, tem funcionado muito para os meus filhos, tem ajudado muito no processo de leitura deles, então... Quem quiser realmente, né, tá lá no Stories, tá lá na página da Yara, segue lá todo domingo, 9 horas da noite, né, tem História com Pijama. E é maravilhoso, porque eles dormem assim, tranquilamente, a gente conversa sobre a história e depois a gente dorme. E é interessante E uma... porque alguém de fora, né? Alguém de fora falando, já escovou os dentes, já está pronto para dormir. Então, isso também tem uma ajudinha. E o que é bacana também, né, desse momento de você trazer, vai descansando tudo, você está passando conceitos, ensinamentos, e é uma vez por semana. Então, o que as Uma crianças vez. têm que ter? Paciência para esperar a semana inteira a próxima história. Não é todo dia. Porque paciência a gente também tem que aprender, não é mesmo? Verdade. E uma coisa que tem me ajudado muito aqui em casa, quando os meus filhos, né, ficam com raiva, falando particularmente de mim, é o baralho de animação. Que legal! Então, eu sempre peço, né, para os meus procurarem um animalzinho de estimação aqui, né? Como que tá a sua raiva hoje, então? E aí fica o baralho e aí a gente vai e procura e a gente lê para eles atrás junto com eles, exatamente, tem os gêmeos aqui. Então, assim, acaba que esse baralho aqui da Tiara, né, tem toda uma historinha, tem todo um reforço positivo dos animais, né, que eu falo, hoje você tá com muita raiva, né? Qual animalzinho você seria hoje com tanta raiva assim? Vamos pegar um animalzinho desse aqui, então, pra gente observar, que ele tá, como que seria, né? E aí ele pega e ele fala, nossa, mamãe, acho que eu já estou melhorando, porque nem a vaquinha conseguiu ficar dessa forma que eu tô me sentindo. Então já serve, já me ajuda bastante, né, esse baralho aqui dos animaizinhos, que, gente, é muito fofo, principalmente os desenhinhos, né? Olha só, olha essa vaquinha. Então, assim, é muito gostoso. Sabe? Esse desenho nem foi de uma ilustradora, foi um banco de imagens que a editora comprou, né? Mas assim, a primeira
a primeira prova que veio da editora foram animais muito verdes, vermelhos, muito coloridos. E eu lembro que eu falei assim, eu não queria isso, eu queria uma coisa assim mais neutra e ao mesmo tempo fofa, porque eu conecto com os adolescentes também, né? Então, quando ele vê um castor assim, o adolescente conecta com essa cartinha. E aí ele é legal porque ele tem a missão, pode ser a missão do dia, a missão, né, acordar e fazer logo a missão. O castor, por exemplo, você tem escolhas e saídas. Então, uma cartinha que fala sobre planejamento, estratégia, criatividade, proatividade. Aí ele traz a historinha do castor e uma reflexão, como a gente pode refletir através de historinhas e dados verdadeiros do animalzinho. E eu vou dar um spoiler aqui. Em breve nós teremos o 2, o Animação 2. E antes do Animação 2, eu acho que em umas 2 semanas a gente já vai ter também, né, o Corujinhas, Baralho da Corujinhas, que tá muito Que bonitinho. legal. Para déficit de atenção é maravilhoso. Ele trabalha ações de bem-estar e atenção e também o emocional, que eu tenho ali as 6 emoções básicas da corujinha. É bem fofo. Que legal. As meninas do curso de inclusão que eu ministrei estão dizendo que o baralho é ótimo. Eu utilizei com a minha turma de inclusão quando a gente estava em aula, né? Então, do cursinho de inclusão que eu fiz, aí eu usei o baralho para identificação de personalidade delas e elas amaram, porque assim, super deu certo, né? Então, foi muito bacana. Eu acho que ele ainda não está sendo vendido em Portugal, mas a Magda, né, do Mames the Boss, que é ela é educadora em Portugal, fala da parentalidade positiva, ela ficou com alguns para vender em Portugal, mas eu acho que já acabaram todos. E a Helena também queria, né, a Helena aqui que está entrando para déficit de atenção, ela também está em Portugal, Ilha da Madeira. Dá para mandar. Eu fui nessa semana no correio e vi que para mandar em torno de uns R$ 40. Depende, assim, né, do endereço certinho. É ruim quando é outro país, né? Mas acho que logo chega. Vamos torcer. Vamos sim. Yara, tem uma perguntinha aqui dizendo o seguinte, que a criança rói muito a unha. E aí a mãe fica muito nervosa e pedindo para ela tirar a mão da boca o tempo todo, né? É o correto? Então, o roer unha, ele pode estar literalmente assim, não é 100% de certeza, mas ele pode estar sendo uma demonstração de um estado de ansiedade. Se toda vez que ela colocar a mão na boca e a mãe falar, tira a mão, tira a mão, tira a mão, eu estou ajudando ou estou promovendo maior ansiedade? Eu preciso ter essa observação com a criança, né? E aí eu posso fazer o quê? Eu posso fazer um combinado. Filha, roer a unha não é legal. Principalmente agora que a gente tem que lavar a mão toda hora, tem que passar o álcool gel, tem uma outra conscientização, né? A gente pode fazer algumas coisas para você tentar parar com esse hábito. O que você acha? A criança tem que estar parceira, porque muitas vezes ela põe a mão na boca sem perceber. O que eu faço lá em consultório, assim, de uma forma aqui mais simples para a gente poder fazer em casa também, que é esse manejo dessa ansiedade. Tornar esse ato consciente para a criança. Então, olha, no momento que vamos tentar perceber quando que você rói a sua unha. Aí eu faço um planner bem bonitinho, e aí as crianças geralmente percebem que é na frente da televisão, ou na aula online, eles estão roendo a unha, né? Tem tudo isso por trás. E aí, quando ele estiver consciente, eu falo assim, então vamos fazer o seguinte, quando você for assistir a televisão, você vai levar essa massinha. Eu compro massinha de EVA, que é aquela massinha que não gruda em nada, sabe? No sofá, é uma massinha feita de EVA. E eu dou os potinhos para as crianças com essa queixa ali no consultório. Né? Agora no online eu acabo indicando para os pais. Mas eu peço para a criança assistir a televisão com a massinha na mão. Porque aí eu não tenho a mão livre para pôr na boca. Mas foi tudo através de uma conversa respeitosa, onde ela entendeu o porquê, onde ela também quer parar de roer a unha. Então, tudo isso facilita muito no engajamento para a gente deixar esse comportamento de lado. Ok. Que ótimo, então. Minha filha fala que esquece muito as coisas e eu fico muito nervosa. Já é a mãe que está com raiva nesse momento. Como que eu posso ajudá-la? Esquece o quê? Assim, esquece o uniforme na escola, esquece, né? Vamos ver se... Ela diz que esquece muitas coisas. Tá.
a gente tem que perceber se ela esquece o que ela não quer fazer, né? Se ela tem, ou se é uma desatenção degeneralizada ali, que é, na verdade, para tudo, eu perco o meu uniforme, mas eu perco minha boneca, eu esqueço isso. E tudo isso a gente precisa, se for muito inconstante, depois fazer uma investigação. Então, a partir de 6 anos, é muito indicado uma avaliação neuropsicológica para a gente ver qual é o nível de atenção, né? E trabalhar com uma reabilitação. Essa reabilitação é o quê? São exercícios que eu vou promover maior conexão neural para conseguir treinar a criança para ter uma atenção. A gente consegue, sim, trabalhar essas questões das crianças com TDAH, a gente consegue colocar ali exercícios que auxiliam, né, no dia a dia para a gente ter essa aquisição. Mas, já vou deixar uma dica, eu acho que quem perguntou é de Portugal. Então, a minha dica vai ser assertiva, porque esse livro é de Portugal. 45 joguinhos. Eu adoro esse livrinho. Ele tem labirinto, enigmas e observação. Tudo que a gente tem que fazer ali para o déficit de atenção. Então, aqui é o jogo dos 7 erros. E aí eu tenho a canetinha e vou riscando e apago com papelzinho. Então, você pode usar várias vezes, né? Com várias crianças. Qual sombra é igual? Um jogo de observação. Não, ela tem 10 anos. Isso é indicado para 10 anos. Tem também os labirintos, os enigmas. Deixa eu deixar um labirinto aqui, ó. Esse daqui é um outro enigma, né? Caça-palavra. Então, esse aqui tem que ser para alfabetizado. E é bacana porque tudo isso a gente vai trabalhando essa questão de treinar o cérebro para ter atenção, né? Esses labirintos são excelentes. E aí, com um labirinto desse, gente, a gente consegue observar na psicopedagogia, que é muito essa área, Kelly, a gente consegue observar assim, como que eu faço? Eu começo pela saída, mas eu tenho uma regra, eu tenho que começar pela entrada. Eu tenho dificuldade de manter a regra, porque eu sei que aqui é mais fácil. A gente vai treinando ali direitinho as saídas ou não, trazendo talvez um outro diferente. Vocês mesmos podem imprimir na internet, né? Qual é a dica que eu dei semana passada? Imprime e pega aquelas fitas transparentes, sabe? Que a gente fecha a caixa. Eu fiz, foi um sucesso, adorei. Pode fazer nesses exercícios, porque aí eu posso fazer várias formas para conseguir ali com a canetinha fazer aquele enigma de, né, diferentes formas. Isso fica uma dica bem bacana para a gente, né, fazer a sustentabilidade e ao mesmo tempo inovar, porque é algo diferente, sai um pouco do papel, né? Faz com a canetinha e apaga, a criança gosta, né, de fazer essa atividade diferente. Foi legal, então, para você, Kelly? Nossa, foi muito bacana, gente. Então, assim, e é algo simples, né? Que a gente tem e não e economiza muito papel, né? Bastante. E para mim mesmo, dentro da psicopedagogia, assim, é algo que foi muito ilustrativo, né? Que foi muito. Eles me ajudaram a construir, a passar ali também a fita. Então, tia, agora não vai ter mais toda vez, não, vai ser o mesmo, só que a gente vai mudar, vai ter várias pranchas, né? Então, eles ficaram assim, super amaram, gostaram demais e valeu muito a pena. Então, ajudou muito, porque a economia também fica sendo bem maior, né? Pode nem pensar, tanto que fica sendo bem melhor mesmo. Para quem perdeu, tá no meu feed, vocês podem assistir, tenha 2 minutinhos só de vídeo, 3 minutinhos, e explica direitinho como fazer dessa atividade. Pessoal, não fiquem preocupados, eu estou vendo aqui muitos questionamentos, né, com o nome dos livros, né, estão perguntando o mesmo nome desse aí, então, esse aí aparece, esse é de Portugal. Mas tem muitos parecidos no Brasil, então o importante é entender essa dinâmica para depois trazer para a realidade de vocês. Isso, e depois a Yara também vai tirar a fotinha, né, Yara, e colocar lá. E aí vocês podem ficar à vontade para poder também irem lá na página dela, né? Ou no feed, olhar tudo, para que vocês não percam e possam adquirir também o material, tá bom? Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Deixa eu só ver aqui, mostrar o nome do livro, tá? O nome do livro, esse que a Yara tá com ele na mão, é de Portugal, tá, pessoal? Então aqui no Brasil vocês vão encontrar alguns parecidos, mas não desse. Onde podemos encontrar os cheirinhos? É na farmácia mesmo, né, Yara?
farmácia, né? Tem vários. Esse daqui eu comprei fora também, mas tem farmácia, tem agora no próprio supermercado. E vocês podem fazer, gente. Se tiver potinhos assim em casa, do álcool gel que acabou ou não, sabe o que eu faço? Eu ponho amaciante. Eu ponho um pouquinho do amaciante no próprio álcool de vocês podem pôr um pouquinho de amaciante e fica o cheirinho. Yara, 10 minutinhos, eu quero te agradecer muito, tá? Por você ter aceitado o nosso convite. Nós vamos cair agora. Ah, que pena.